Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vim falar com vocês sobre como interpretar texto de uma maneira muito mais fácil, muito mais estratégica. Eu sempre tive muita dificuldade, gente, em interpretar texto, principalmente fazendo prova, em especial também pro Enem. Eu tinha muita dificuldade em interpretar aquele texto, de encontrar a alternativa correta. Eu me perdia na leitura, às vezes eu estava lendo ali o texto e do nada eu já estava pensando em outra coisa, aí depois eu tinha que reler de novo o texto. Até mesmo com livro, gente, quando eu li um livro assim antes de dormir, por exemplo, eu nunca tive muito hábito de leitura, e aí quando eu comecei a tentar criar esse hábito, a me acostumar com leitura e tudo, até porque eu tinha entrado na faculdade e eu percebi que eu precisava melhorar isso em mim, porque na escola eu já tinha muito essa dificuldade e eu não queria que isso, de certa forma, continuasse na faculdade, né? Então eu queria mudar esse hábito, eu queria melhorar nesse aspecto. E eu tinha muita dificuldade, muita mesmo. Então hoje, vendo que eu melhorei muito em relação a isso, eu trouxe aqui algumas dicas, 5 na verdade, 5 dicas para poder compartilhar com vocês, para que vocês também possam melhorar nesse aspecto, assim como eu melhorei, né? E eu espero que com essas dicas, vocês aplicando na prática, vocês possam também melhorar na leitura e na interpretação de textos, não só para você criar o hábito de leitura, mas também para que você consiga, né, acertar mais questões, por exemplo, se você vai fazer uma prova que demanda isso, né, que precisa disso, para que você consiga ter um melhor desempenho. Então eu acredito que são ótimas dicas e uma ótima forma também de você melhorar nesse sentido, né? Então vamos lá. Inclusive essas dicas eu já compartilhei no Instagram, mas aqui eu posso detalhar mais ainda essas dicas, então é muito melhor para mim até poder conversar com vocês sobre isso aqui nesse vídeo. Então vamos lá, eu separei aqui 5 dicas e aí eu vou ler o que eu coloquei e depois eu aprofundo melhor cada dica, tranquilo? Então pega um papel e uma caneta, vamos lá. Primeira coisa, leia atentamente o texto. Você precisa estar atento e focado no momento da leitura, porque qualquer desatenção pode te prejudicar. Você pode deixar passar alguma informação importante ou até mesmo se perder na ideia que o autor deseja, né, transmitir. Então, a primeira coisa, a mais importante de todas, é você ler atentamente o texto. Eu sei que é difícil, como eu falei, né, principalmente para quem tem dificuldade, não tem esse hábito de leitura, fica ali focado 100%, ainda mais hoje em dia, como todos sabem, né, com as redes sociais, com o acesso à informação, né, que tá ali presente de uma forma bem intensa. Então, às vezes a gente fica sempre ali, passando o dedo ali, né, vendo vários vídeos, um atrás do outro. Então o foco ele está muito disperso e às vezes quando a gente vai para uma leitura, né, para algo que demanda mais ali atenção, a gente não consegue, porque a gente já está acostumado com aquele hábito de consumir informação, de ler, de ver ou de ler algo de uma maneira muito mais rápida. Então quando a gente senta para ler um livro, para interpretar um texto, a gente tem dificuldade, querendo ou não, vira um desconforto, um incômodo, a gente não está acostumado com aquilo. Então a primeira coisa é você tentar mesmo ler atentamente o texto. Por mais que você tenha dificuldade, tente, se esforce ali, né? Fique focado, lendo aquele texto. Porque eu acho que quando você vai forçando você mesmo a ler o texto de forma atenta, é muito mais interessante para você, porque você não se dispersa, você otimiza tempo, você não vai ter que reler de novo o texto, então fica muito melhor para você ler atentamente o texto e entender o que ele deseja transmitir a partir daquilo ali. Então a primeira dica é essa. Então vamos agora para a segunda dica. Identifique o objetivo do autor. Quando você compreende a real intenção do autor, fica muito mais fácil de interpretar o texto e encontrar a alternativa correta. Por exemplo, geralmente é possível identificar isso nas últimas linhas do texto, na conclusão por completo. Então quando a gente tem um texto, é muito interessante também quando você busca compreender não só o que está querendo passar ali, né, a ideia geral que quer transmitir o texto, mas também entender o objetivo do autor, entender o fundamento de como foi feito, né, qual era a intenção daquilo ali, fazendo aquele texto. Então é você ter uma ideia não só do que está escrito, mas o por trás. É como se fossem os bastidores também do texto. Então, deu para sacar um pouco, né? É você buscar o objetivo do autor e ao mesmo tempo ler o texto de forma atenta para que você consiga interpretar o texto de uma maneira muito mais efetiva e assertiva. A terceira dica, gente, que eu coloquei aqui, né, em relação a isso, a como interpretar um texto de uma maneira muito melhor, é você sublinhar as ideias mais importantes. Enquanto estiver lendo, vá circulando e grifando os dados e informações que achar mais importantes sobre o tema. Isso vai te ajudar como um guia para não se perder com as ideias trazidas pelo autor e a interpretar melhor o texto.
sem precisar fazer releituras e otimizando seu tempo. Bom, não é para vocês também sublinhar tudo, o texto todo. Eu sei que tem uma galera que pega o marca-texto e já vai grifando tudo. Não é assim também que funciona. É para você só selecionar aqueles pontos mais importantes. Então, quando você estiver lendo o seu texto de forma atenta, primeira dica, você já, e por trás, né, além do texto, e já buscando entender ali qual é o objetivo do autor, né, que é a segunda dica. Nessa terceira dica, enquanto você estiver fazendo isso, né, a primeira junto com a segunda dica, você vai sublinhando aquelas ideias que, enquanto você estiver lendo, você está percebendo que, bom, esse ponto aqui é interessante, é importante, até mesmo para eu encontrar a alternativa correta. Então, eu já vou sublinhar. Não precisa ser tudo, são os pontos mais importantes. E isso você vai também com sua intuição. Você está lendo ali o texto e aí bate um ponto importante que dê um destaque ali para o texto. Você fala, bom, isso aqui pode ser uma questão, ele pode cobrar em relação a isso. Então você sublinha, porque assim, a partir do momento que você está lendo seu texto atento e você está buscando aquelas palavras, inconscientemente você já está ali focado no texto, interpretando o texto de uma maneira muito mais assertiva. Então vai ficar muito mais difícil ainda de você ficar disperso, né, e pensar em outra coisa, depois ter que reler de novo o texto, perder mais tempo ainda. Então essa também, inclusive, é uma ótima dica, não só para você interpretar o texto de uma maneira correta, adequada, mas também que vai estimular e que vai te ajudar a contribuir, de fato, para que você não fique disperso e que você consiga manter ali o foco, né, e a atenção plena no que você está lendo. É isso. E aí, gente, para finalizar, né, quarta e última dica, vamos primeiro aqui para a penúltima, no caso, a quarta. Eu coloquei assim, separe fatos de opiniões. Muitas vezes misturamos as informações apresentadas pelo autor com as nossas próprias opiniões sobre o tema, o que pode ser um empecilho no momento de interpretar o texto, porque acaba virando uma bagunça mental e a gente se perde nos próprios pensamentos, né, no real objetivo do autor em entender o texto de fato. Então, além de tudo isso, das primeiras 3 dicas, um outro ponto muito importante também é que você saiba separar os fatos das opiniões. Então, o que está ali escrito não quer dizer que está compatível, digamos assim, ou que tenha relação com o que você acredita, com suas opiniões. É para você saber diferenciar isso, porque às vezes suas opiniões, o que você pensa sobre aquele assunto que está o texto, né, que está expresso no texto, pode influenciar e te direcionar, de certa forma, para um caminho totalmente diferente daquele que o texto está propondo, né, que o texto deixa claro. Então, às vezes, está óbvio, por isso que às vezes quando a gente está corrigindo a questão e bate a alternativa, a gente vê que foi uma alternativa errada e a gente olha de novo o texto e fala, meu Deus, eu nem pensei, nem raciocinei por esse lado, porque às vezes a gente está sendo influenciado e contaminado pelas nossas próprias opiniões do que o texto está trazendo de fato. Então, quando a gente sabe diferenciar opinião de fato, a gente foca muito mais no fato, no texto ali cru, né, nu e cru, e fica muito mais interessante para a gente compreender o texto. É um pouco confuso, mas eu acho que eu consegui passar um pouco dessa ideia, né, de que é importante saber diferenciar, né, fatos de opinião, porque assim você consegue separar isso e entender de fato o que o texto está querendo passar, sem que a gente seja influenciado por esse outro aspecto, né, que seria as nossas opiniões. Então eu acho que dessa forma fica até muito mais fácil da gente encontrar a alternativa correta. Pelo menos eu aplico isso nos meus textos e sempre deu certo. Então por isso que eu coloquei aqui como uma dica, mas pode ser relativo, talvez você não consiga se dar bem com essa dica. Então eu acho que o ideal é que você vá treinando, que você use, que você aplique e veja se realmente dá certo ou se não dá. Então é isso. E aí por último, galera, para terminar aqui o vídeo, a última dica. Reescreva o conteúdo lido. Uma dica legal é reescrever com suas próprias palavras tudo o que você compreendeu sobre o texto. Aqui você pode copiar as informações que sublinhou no decorrer do texto também. Assim, com um pequeno resumo e com as anotações, você pode usar essa ferramenta como suporte e material de apoio para interpretar melhor o seu texto, né? O texto que você está ali lendo. Então, quando você reescreve, quando você faz anotações, quando você liga a setinha, além de sublinhar, você liga uma seta, coloca um ponto ali importante que você acha sobre aquele texto. Quando você faz um mini resumo, se você tem tempo, claro, para fazer, né? Porque às vezes a gente não tem tempo. Ainda mais, por exemplo, quando a gente está no Enem, quando a gente está fazendo uma prova, a gente sabe que isso, querendo ou não, pode ser um pouco difícil a gente fazer, né, fazer um resumo, mas fazer anotações, pequenas anotações, pontos importantes, né, apontamentos, isso é muito interessante até mesmo para você compreender o texto e raciocinar a partir do objetivo e da finalidade daquele texto.
Então, de um modo geral, essas são as 5 dicas para você conseguir interpretar um texto de uma forma muito melhor, muito mais fácil. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e que possam, aplicar de certa forma no dia a dia de vocês, enquanto vocês estiverem estudando, treinando e fazendo alguma prova, o Enem, o vestibular e por aí vai. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.